Familiar não é um culto normal, é uma reunião informal. Nesta reunião, a gente se reúne informalmente com muita tranquilidade. A gente ensina a palavra de Deus, a gente ministra o que a palavra de Deus nos orienta a seguir, um caminho, uma rota onde o norte é Cristo, onde o norte é a cruz do Senhor, onde o norte é a porta para a vida eterna. Então, hoje, quinta-feira, dia de grupo familiar. Fiquem todos à vontade, façam uma excelente expectativa. Hoje, o batismo no Espírito Santo. Nessa minissérie serão 5 episódios. O primeiro episódio foi a pessoa do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar do batismo do Espírito Santo. Depois nós vamos ministrar sobre dons do Espírito Santo, depois frutos do Espírito Santo. Olha, serão dias de ministrações excelentes, transformadores em nossas vidas. Vão ministrar em nós poder, conhecimento e graça em nome de Jesus. Amém, pessoal? Então eu vou dar um tempinho aí para vocês. Peguem papel, peguem caneta, enquanto isso nós vamos orar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, vamos orar a Deus e clamar ao Senhor, que Ele nos dê graça nesta hora, que Ele nos dê graça nessa hora para que a gente possa receber essa ministração, não de mim, mas que Ele possa receber essa ministração, que a gente possa receber essa ministração vinda do céu. Que essa ministração venha do Senhor sobre nossas vidas. E não seja eu que esteja ministrando, mas sim o Espírito Santo de Deus esteja ministrando em nossas vidas, em nome de Jesus. Seja bem-vindo, Vani, fique à vontade, a casa é sua. Nós vamos orar e vamos ministrar. Fechem seus olhos, vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos, adoramos, ó Deus, o teu nome. Exaltamos, Senhor, a tua majestade. Sabemos, Pai, que tudo está debaixo, Pai, do teu poder e da tua glória. O Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. Entregamos, Senhor, este propósito desta hora, deste grupo familiar, nas tuas mãos, debaixo da dependência do teu amor, debaixo da tua unção e do teu poder. Ministra em nossos corações aquilo que está proposto a ser ministrado hoje, e que em nome de Jesus o teu nome seja glorificado na minha vida, que o teu nome seja glorificado na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui nesta live, aqui no Instagram. Que seja, Senhor, sobre cada uma dessas pessoas que estão assistindo pelo YouTube e pelas nossas redes sociais, e que em nome de Jesus a graça do Senhor venha com glória sobre nossas vidas através dessa ministração, e que isso seja quebra de paradigma, Senhor, sobre nossas vidas, e que nós possamos romper, Senhor, em nome de Jesus, romper, Senhor, com o conhecimento da tua palavra, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade nos libertará. Assim diz a tua palavra, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui ministrando essa palavra e proclamando o teu evangelho. O teu evangelho para nós é pão, é alimento, e isso tem nos fortalecido. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Amém. Sejam bem-vindos todos. Então, sem muitas delongas, vamos à nossa ministração. Batismo no Espírito Santo. Olha que coisa legal. Semana passada nós ministramos a pessoa do Espírito Santo. Nós conhecemos que ele é uma pessoa, ele é uma personalidade. Então, hoje nós vamos falar sobre o batismo. É importante nós conhecermos sobre esses detalhes acerca do Espírito Santo. Assim, nós o conhecendo, a gente sabe, a gente passa a ter o discernimento de como atrair o Espírito Santo, de como chamar a atenção do Espírito Santo, de como quebrantar o Espírito Santo, sendo nós quebrantados, porque a palavra de Deus diz que Deus não resiste os quebrantados de coração. Não é assim que diz a palavra? Então vamos lá, falar sobre
o Espírito Santo e principalmente sobre a atuação do Espírito Santo sobre nós, nos ajuda a compreender e receber o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele não vem simplesmente só porque você está esperando. É necessário um detalhe muito importante. O batismo no Espírito Santo, ele tem uma receita com 2 ingredientes. É crer e receber. Crer e receber. Se só vai crer, ou você só vai receber se crer. Você só vai crer se conhecer. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo conhecer da palavra de Deus. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir da pregação da palavra. Então é necessário falarmos sobre as características do Espírito Santo e principalmente sobre a atuação do Espírito Santo, para que nós possamos criar um ambiente em torno de nós, para nós crermos e recebermos. Então vamos lá, quem é o Espírito Santo, afinal? O Espírito Santo, gente, antes de tudo, é uma pessoa divina. Pessoa divina, repete contigo mesmo, pessoa divina. Isso é fundamental para que nós possamos começar a criar uma estrutura de um ambiente favorável ao batismo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos dá muitas provas dessa verdade insofismável. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Entender que o Espírito Santo é uma pessoa nos dá a noção de que Ele está próximo e presente, de que Ele se relaciona conosco. E outra coisa, que Ele tem sentimentos. Às vezes a gente ignora essa condição do Espírito Santo, que o Espírito Santo tem sentimentos, e ignorar isso é um grande erro. O Espírito Santo tem sentimentos e nós temos que tomar cuidado para nós não macularmos os sentimentos do Espírito Santo. Em primeiro lugar, o Espírito Santo é uma pessoa divina, obviamente, mas é uma pessoa, tem uma personalidade e tem sentimentos. Em segundo lugar, a palavra de Deus usa pronomes pessoais para se referir ao Espírito Santo. João 15:26 fala: quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Veja que fala, quando vier o Consolador, quando dele procede, e fala, esse dará testemunho de mim. Ou seja, quem está falando aqui é Jesus, e está falando de alguém. Ele está falando de alguém. Mas Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo. São 3, mas Deus não é um? É um. Mas Jesus, um dos 3, está falando do outro. Fala, dele procede, esse dará testemunho de mim. Usa pronomes pessoais, ou seja, isso nos diz que é uma personalidade. Ele é uma persona, outra persona divina. Não é uma persona qualquer, não é verdade? João 16, 7 e 8 e o versículo 14 diz assim, Jesus dizendo, né? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, para que se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Usa sempre pronomes pessoais. Isso nos confirma que nós temos que dar essa importância ao Espírito Santo, de que ele é uma pessoa. Amém? Um terceiro ponto é que ele apresenta características e atos pessoais. Anota isso aí. Apresenta características e atos pessoais. Os atos pessoais do Espírito Santo são fundamentais a gente entender e saber deles, para que a gente possa criar essa estrutura de um ambiente favorável para sermos batizados no Espírito Santo. João 16:8 diz,
Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele veio e ele fez isso, e ele faz isso. Isso é um ato do Espírito Santo. Características e atos pessoais, é do que nós estamos falando. Romanos 8:27 diz: e aquele que sonda os corações, o que ele faz? Ele sonda os corações. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele sonda os nossos corações. Antes que a palavra saia, ele já sabe o que nós cogitamos no coração. Então diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede por nós. Ele não só sonda os nossos corações, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é verdade? Então, de fato, ele interfere em nosso favor. Olha só como que o Espírito Santo interfere em nosso favor. Não estou falando de intercessão, não. Estou falando de interferência. O Espírito Santo interfere em nosso favor. Atos 13:2 diz: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, ele fala conosco, ele nos orienta, ele interfere e ele dá direções. O Espírito Santo impede andamentos, ele faz tudo o que ele faz para nos proteger, ou ele faz para nos dar uma estrutura de vitória. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. O Espírito Santo abre portas, o Espírito Santo fecha portas. Tudo isso porque ele nos ama de maneira incondicional. Em quarto lugar, o tratamento com o Espírito Santo, ele deve ser pessoal. Gente, escreve isso numa placa enorme, naquelas placas que fica piscando, e pendura essa placa na sua sala, põe outra placa no seu quarto, põe outra placa no escritório, põe outra placa no seu trabalho, no estudo. O tratamento com o Espírito Santo, ele deve ser pessoal. Ou seja, nós devemos, por exemplo, ao acordar, a primeira coisa que a gente faz ao acordar é dar bom dia ao Espírito Santo. Você dá bom dia ao Espírito Santo? Ele é uma pessoa que está presente. Quando a gente não procede assim, às vezes ele pode até se entristecer, porque ele é uma pessoa e ele sabe que nós o conhecemos, e a gente acorda, faz tudo e não dá bom dia ao Espírito Santo. Olha que gafe, olha que erro, não é um erro? Então, pense nisso, dar bom dia ao Espírito Santo é algo importante em nossas vidas, é algo importante na nossa relação com o Senhor, é importante no cumprimento do mandamento, do maior mandamento que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Para o cumprimento disso, olha, você não acha que a primeira coisa que deve acontecer é dar bom dia ao Espírito Santo ao acordar? Veja, pense nisso. Temos que dar toda a atenção a essa pessoa maravilhosa e ter todo o cuidado com o que falamos e de como procedemos, pois podemos decepcioná-lo. E nós temos que nos esforçar para nunca decepcionar o Espírito Santo, para que a gente tenha alegria neste relacionamento. E quando nós o decepcionamos, ele se afasta de nós. Isso a palavra de Deus nos diz. Ele pode ser entristecido. O Espírito Santo pode ser entristecido? Efésios 4:30 fala: e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ou, como que entristece o Espírito Santo? Não procedendo conforme a palavra diz. Por exemplo, em próprio Efésios 4, lá fala sobre falar palavras torpes. Quando você, o Filho de Deus, cheio do Espírito Santo, aí você vai e fala palavras torpes. O que acontece com essa relação sua com o Espírito Santo?
você decepciona o Espírito Santo, você entristece o Espírito Santo. Então nós temos que tomar cuidado com aquelas coisas que a gente fala e das formas como a gente procede no cotidiano da nossa vida. Ele pode ser ultrajado. O Espírito Santo pode ser ultrajado. Hebreus 10, 29 fala assim: de quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? É uma pergunta, mas aqui nos mostra que o Espírito Santo pode ser ultrajado. E o que é ser ultrajado? Ultraje, né? Ultraje é ofensa muito grave, afronta, desacato. Sabe, quando você despreza o Espírito Santo, quando você fala, que mané Espírito Santo o quê? O que você está fazendo? Você está ultrajando o Espírito Santo. O tratamento com o Espírito Santo, gente, ele deve ser pessoal e deve ser respeitoso, e ele deve ter reverência, ele deve ter, sabe, toda consideração e todo cuidado da nossa parte, para que o Salmo 37, 3 a 5, né, venha se cumprir em nossa vida. O que fala no Salmo 37? Fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu quero que os desejos do meu coração sejam seja uma atenção do Senhor sobre minha vida. Mas como que eu faço isso? É agradando o Senhor. Agrada-te do Senhor. Então, tem a ver com esse relacionamento. Amém, pessoal? Em quinto lugar, os seus atributos divinos. Faz parte dessa característica do Senhor que nós temos que considerar. Quais são os atributos divinos do Espírito Santo? Os atributos divinos de Deus onipotente, onipresente, onisciente, eterno e imutável. Essas 5 características dos atributos de Deus, essas são as características dos atributos do Espírito Santo. Eterno. Hebreus 9,14 fala assim, Hebreus 9,14 fala assim, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ele é onipresente. Salmo 139, de 7 a 10. Salmo 139, de 7 a 10. O salmista, ele diz assim: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra susterá. Onipresente. Onipresente é o poder de estar presente em todos os lugares, tudo ao mesmo tempo. Onisciente é o poder de toda a ciência, é o poder da sabedoria, né? Lucas 1,35, respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder Altíssimo te envolverá. Onipotente é o poder total. Eu li errado. Eu estou falando de onisciente, né? Desculpem. Onisciente é o poder de toda ciência. 1 Coríntios 2, 10 e 11. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Onisciência, o poder de toda ciência, de todo conhecimento. 2 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus não revelou pelo Espírito. O Espírito Santo é que nos revela. A revelação está sobre o Espírito Santo. Ele é o Senhor do rema, né? Aí continua o versículo. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo
as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Só o Espírito Santo conhece as coisas de Deus. As coisas de Deus são só as coisas do céu? Claro que não. As coisas de Deus são as coisas do céu, são as coisas da terra, são as coisas do universo. O Espírito Santo detém todo o conhecimento. As coisas de Deus é tudo quanto Ele é, tudo quanto Ele tem, tudo quanto Ele criou. João 16:13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito Santo, Ele nos guia a toda a verdade, porque Ele é a verdade. Ele é todo conhecimento e todo poder. Antes de entrar nessa questão do batismo do Espírito Santo, vamos ainda abordar mais um tema: as obras divinas do Espírito Santo. Antes da gente entrar nesse assunto do batismo, é importante a gente falar sobre as obras. Em que o Espírito Santo atuou até aqui nas nossas vidas? Na criação, em primeiro lugar, na criação. Ele estava agindo na criação. Gênesis 1:2 fala: também, porém, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, na criação da terra, lá estava o Espírito Santo, junto com o Pai e junto com o Filho. O Filho também estava, né? João 1, versículo 1 em diante, fala: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ali está se referindo ao Filho, Jesus Cristo. Aqui se refere ao Espírito Santo. Gênesis 1:2, ele pairava sobre as águas, as águas que já estavam na terra. Segundo ponto é a vivificação. O Espírito, ele é o rema. O Espírito Santo de Deus é a revelação que gera vida. Isso é rema de Deus. Revelação que gera vida. Só Ele pode trazer vida onde imperava a morte. Ou seja, nas trevas. A terra estava em trevas e estava vazia. Aí o Espírito pairava sobre a terra. Aí nisso veio a vida e nos trouxe vida. João 6:63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Assim disse Jesus acerca do Espírito que vivifica. Então ele afirma que o Espírito Santo é quem vivifica. Ele é autor das profecias. O Espírito Santo é autor das profecias. Ele merece o crédito de revelar-nos os tempos vindouros, de nos trazer consolação e a edificação espiritual. Toda a revelação profética vem do Espírito Santo. Tudo que está escrito no Apocalipse foi o Espírito Santo que arrebatou o apóstolo João e levou a uma dimensão espiritual e revelou tudo aquilo que está escrito ali no Apocalipse. Assim como todos os profetas que profetizaram na Bíblia, certamente foi o Espírito Santo que os revelou e nos orientou com tanta profecia maravilhosa. 2 Pedro 1:21 fala: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Olha o que o apóstolo Pedro afirma: nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, o nome do Espírito Santo, ele para reforçar, ele é Deus. O Espírito Santo, ele está no controle, com onipotência, onipresença, onisciência, com eternidade, com imutabilidade. O nome do Espírito Santo é unido com o Pai e unido com o Filho, ou seja, ele é trindade
divina. Amém? Mateus 28:19 diz: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O seu nome, ele é divino, pois ele é Deus. Atos 5, 3 e 4 fala: Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, conservando-o porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentisse a homens, mas a Deus. Então, mentir contra o Espírito Santo, ou ultrajar o Espírito Santo, é ultrajar a Deus, é mentir a Deus, é desapontar a Deus. Então, como eu disse, ele faz parte do Espírito Santo. 1 João 5,7 diz: Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. Amém? O Espírito Santo, então, é Deus. Introdução feita. Então, vamos ao assunto principal. O assunto principal dessa ministração é o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é o cumprimento de uma promessa dada pelo Espírito Santo a Joel. Joel 2, 28 e 29 fala dessa profecia. O Espírito Santo fez a Joel essa revelação e ele profetizou. O Senhor Jesus, ele associa a promessa do Pai à anunciação feita por João Batista, quando ele mesmo afirma o batismo no Espírito Santo. João Batista, ele abriu o caminho para o ministério de Jesus. Ele precedeu a Jesus na pregação: arrependei-vos, pois é vindo o reino de Deus. Então ele precedeu ao ministério de Jesus. E por João Batista, ele foi revelado a esse fato que estava por acontecer, e de fato isso aconteceu. Lucas 3,16 diz: E disse João a todos: Eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O João Batista, ele já pronunciou, ele já declarou isso com antecedência. Foi uma profecia tremenda, porque ele preparou o caminho de Jesus. E logo depois do ministério de Jesus, essa promessa veio a acontecer. É o que nós vamos ver daqui para frente. Atos 1,5 diz: Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Quando o Espírito Santo desceu, lá em Atos 2:1-4, foi logo depois dessa citação de Jesus em Atos 1:5. Essa citação de Atos 1:5 foi Jesus que citou, mas foi logo depois disso que essa profecia se cumpriu, no dia de Pentecostes. Pentecostes é a festa judaica das colheitas ou das primícias do campo. Cumprira-se essa passagem citada em Atos 1:5, um pouquinho depois, já em Atos 2, de 1-4. Pedro mesmo, ele declara que esta profecia, ela veio a se cumprir. Ela veio a se cumprir a promessa feita em Joel 2:14-18. Então, o apóstolo Pedro, ele também confirmou que esse fato se referia àquela promessa feita lá em Joel. Há quem diga que o batismo no Espírito Santo restringiu-se somente ali naquele início da igreja primitiva, em Pentecostes, mas podemos verificar que não. Olha só, o livro de Atos, ele poderia chamar Atos
do Espírito Santo, porque tudo o que aconteceu ali em Atos são as ações do Espírito Santo sobre a igreja primitiva. E o livro de Atos nos registra 4 momentos do cumprimento dessa promessa. No dia de Pentecostes, nós podemos observar em Atos 2, a descida do Espírito Santo. Veja só o que está escrito no Atos 2, de 1 a 4, fala assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concediu que falasse. E a partir do versículo 14 fala assim: então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é que foi dito por intermédio do profeta Joel: acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Então, quando isso aconteceu, esse fato aconteceu, o apóstolo Pedro, ele confirmou se tratar daquela profecia feita em Joel. Em Samaria, já em outro lugar, em outro dia, em outra circunstância, Atos 8, 15 a 17 fala: os quais descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Ou seja, já eram os discípulos de Jesus, que foram a Samaria e encontraram os irmãos que congregavam ali na igreja primitiva em Samaria, e eles oraram para que eles recebessem o batismo do Espírito Santo. E continua no versículo 16: porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles o Espírito Santo, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo de Deus. E o terceiro fato foi entre os gentios. Olha só, entre os gentios. Atos 10, 44 a 46 fala: ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. E em quarto episódio, e em quarta oportunidade, a palavra de Deus nos registra que aconteceu em Efésios. Está registrado em Atos 19, de 1 a 7, e está falando assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E eles responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em o nome de Jesus. E impondo-lhes as mãos, impondo as suas mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falaram em língua como profetizaram. Eram ao todos uns 12 homens. Muito bem. Aqui o Evangelho registra 4 episódios
em que houve o manifestar do batismo no Espírito Santo. Houve um manifestar do descer o poder do Espírito Santo sobre aqueles irmãos da igreja primitiva. 4 episódios. No dia de Pentecostes, em Samaria, entre os gentios e em Éfeso. Alguns chegam a imaginar ou até a afirmar que tais fatos aconteceram em dias muito próximos uns dos outros. Mas nós entendemos que de uma passagem para outra passaram-se meses e até anos. Logo, esta promessa cumpre-se nos dias de hoje. Isso que eu estou querendo dizer é que se aconteceu em 4 situações, em vários meses ou até anos, ou seja, essa promessa não foi para a igreja primitiva, essa promessa foi para a igreja do Senhor. Se eu sou a igreja do Senhor, se você é a igreja do Senhor, essa promessa é para você, essa promessa é para mim. O batismo no Espírito Santo, ele é fundamental para que o poder de Deus, ele seja poder em nossas vidas, para que ele seja poder no Evangelho que está dentro de nós, porque o Evangelho do Senhor, ele é poder. Então cumpre-se nos dias de hoje também. Cada vez que Deus cumpriu a sua promessa, ele operou de maneiras diferentes. Então, gente, não pense que existe uma maneira certa, uma maneira padrão de o Espírito Santo operar o batismo de fogo. Não tem uma receita, não tem um padrão. Ele operou de várias maneiras diferentes. Operou de várias maneiras lá em Éfeso, em Samaria, de maneira diferente entre os gentios, foi de maneira diferente em Pentecostes, ou seja, será de uma maneira peculiar ou específica na sua vida. Então não pense que é debaixo de uma pregação ou debaixo somente de uma imposição de mãos. Não, se você entrar no seu quarto hoje e entrar na presença do Senhor e clamar ao Senhor, certamente Deus é fiel. Deus, ele sabe o seu coração, ele não resiste a um coração quebrantado. Escreve isso, Deus não resiste a um coração quebrantado. Entendemos que de uma passagem dessas para outra foram anos, e nós estamos dentro desses anos. O ano do Senhor é aqui e é agora. Cada vez que Deus cumpriu a sua promessa, ele operou de maneira peculiar, e ele vai operar de maneira peculiar sobre a sua vida. Mas em todas essas circunstâncias havia consciência de que o Espírito Santo, ele tinha sido dado à pessoa, ele tinha sido derramado sobre a pessoa, e a pessoa creu. Então o que nós precisamos compreender? Que o que nós precisamos são 2 coisas tão somente: crer e receber. Se você crê, receba e toma posse, ainda que não haja um sinal, e clame ao Senhor por este sinal, e ele certamente dará. Essa experiência do batismo com o Espírito Santo não se restringiu somente ao dia de Pentecostes, como ocorrera em Jerusalém, Samaria, Cesareia e Éfeso. Poderá acontecer nos confins da terra e em qualquer época, em qualquer nação, tribo, raça, conforme o profeta Joel. Poderá acontecer aí na sua casa hoje, aí no seu quarto, onde você estiver. Basta você crer e receber. Para receber não é preciso ver, basta crer. Amém, pessoal? Ou seja, olha só, não é preciso sentir uma manifestação sobrenatural de te jogar na parede, ou de te jogar no teto, ou essas coisas mirabolantes que as pessoas falam. Se você crer e receber, o Espírito Santo fará uma obra gradativa na sua vida, e você irá evoluir nessa maravilhosa experiência com o Espírito Santo. Vai ser uma evolução, vai começar pequeno e vai ter uma evolução tremenda na sua vida. Você vai crescer de acordo com o que o Espírito Santo for te concedendo, e você vai vai ganhando maturidade nesse operar do Espírito Santo. Escuta só, na próxima quinta-feira nós vamos continuar essa ministração, nós vamos completar essa mensagem, e eu tenho certeza em que alguns de vocês
poderão até dar um testemunho do que aconteceu hoje ou a partir de hoje até quinta-feira, mas todos receberão na quinta-feira que vem, sabe, a plenitude desse mover sobrenatural, do batismo do Espírito Santo, dessa maravilhosa experiência que do Senhor, que acontecerá na sua vida. Então, terça-feira nós vamos fazer a conclusão dessa palavra, e eu creio que Deus vai operar na sua vida de maneira excepcional. Olha, estejam aqui na próxima quinta, às 20 horas, nesse mesmo canal, estejam participando conosco aqui, porque nós vamos completar essa mensagem. Hoje o tempo já se foi, mas tem coisas importantes para a gente compartilhar na próxima quinta-feira. Eu espero que o conhecimento que foi entregue aqui hoje, ele tenha sido bênção na sua vida, ele tenha sido edificante e tenha sido um fortalecimento, como um pão, um alimento espiritual. Guarde tudo isso que foi dito. Persevere no Senhor. Aquele que perseverar até ao fim será salvo. Assim diz a palavra. Entre no seu quarto hoje, clame ao Espírito Santo para que ele venha te capacitar a ter sensibilidade. Porque a questão no batismo com o Espírito Santo é você ser sensível à palavra e ao que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Busque do Espírito Santo essa sensibilidade. Tudo que você pedir ao Espírito Santo, ele está pronto para te conceder. Ele está pronto para operar na sua vida. Amém, pessoal? Eu agradeço a presença de todos aqui nessa noite. Eu agradeço a atenção dos irmãos que ficaram até o final, ficaram pacientes me ouvindo esta palavra. Eu oro para que o Senhor te abençoe ricamente e te prospere com uma prosperidade integral, e que a graça do Senhor seja sobre a sua vida. Eu quero encerrar dizendo que nós estamos vivendo momentos de aflições, momentos de muita tensão. A pandemia chegou a um estágio perigoso, a um estágio muito preocupante. Gente, se não for o operar do Espírito Santo sobre a nossa vida, o que será de nós? Se não for a presença gloriosa do Senhor sobre a nossa vida, o que será de nós? A palavra de Deus diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Se o Senhor não cuidar da minha casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos da graça de Deus, nós precisamos da presença dEle. Não é esse negócio de falar: Deus, derrama da tua graça. Não, você tem que ter um relacionamento com o Espírito Santo. Ele derrama a graça na sua vida, ele derrama bênção sobre a sua vida quando você agrada a ele, quando você se relaciona com ele, quando você cumpre princípios da palavra dele. É assim que é o processo. O Espírito Santo de Deus, ele tem muita coisa para te dar, ele tem coisas tremendas para te dar, mas é dentro de um relacionamento que ele te dá e que você recebe. É dentro de um relacionamento, é dentro de uma troca. Experimente a fazer isso. Se você ainda não fez assim, dessa forma, até hoje, comece pouco, comece pequeno. O Espírito Santo vai te capacitar, ele vai te levar a uma plenitude de adorador, que adora a Deus em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus, amém. Vamos encerrar então, eu vou orar e eu vou pedir que o Senhor te guarde até quinta que vem para estarmos conosco. Domingo, culto da família, neste mesmo canal aqui. Domingo 10 da manhã, culto da família. Não perca esse culto que vai ser maravilhoso. Domingo 10 da manhã, um culto maravilhoso, tremendo. Comunhão com Deus. Olha só o tema, a comunhão com Deus. Terça-feira, 20 horas neste canal. Terça-feira, 20 horas, Terça da Vitória. Vai ser um culto maravilhoso. Esse canal, eu vou falar para vocês, não é porque eu faço parte do canal não, mas é uma bênção este canal. As palavras que são ministradas aqui são tremendas. As pessoas que Deus tem nos dado para nos ajudar a trazer a palavra são pessoas de alto nível, pessoas
com alto nível de relacionamento com Deus, de comprometimento com a obra do Senhor. Então aqui sempre o conteúdo é de altíssimo nível. Nós agradecemos a Deus por isso em nome de Jesus. Amém, pessoal? Glória a Deus por isso. Que o Senhor Jesus te abençoe, te guarde, te prospere. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com você, com a sua casa, com a sua família. Que o Senhor guarde você e os seus e livre de todo mal em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.